Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Quero convidar você a abrir então as Sagradas Escrituras. No último dia da leitura a gente leu Crônicas, né? Primeira Crônicas, começamos o capítulo 1 e 2. Crônicas vai relatar muito sobre a descendência e dar importância para a descendência de Davi. Então, a gente vê toda essa genealogia, né? Essa árvore genealógica. Capítulo 3 vai falar dos descendentes de Davi e nós estamos na leitura 151, ou seja, já se passaram 151 dias. Estamos aí quase caminhando para metade do objetivo, né, do plano de leitura. Então, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, vai falar que esses são os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era o Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. E o terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Tamai, rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. E o sexto era Itreão, filho de Eclã, esposa de Davi. Esses foram 6 filhos de Davi, nascidos de Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Betseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos, Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada, Elifelete. Todos esses foram os filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Também Davi teve uma filha chamada Tamar. Descendentes de Salomão, que é um dos filhos dele. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram mais velhos, Joanã, segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, e o quarto Jacós. Os sucessores de Joaquim foi seu filho Joaquim e seu filho Zedequias. Os descendentes de Joaquim, os filhos de Joaquim exilado pelos babilônios foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simeonias. Irmã deles que se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Assubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Sede. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Gesias. O filho de Gesias foi Refaías, filho de Refaías foi Arnã, filho de Arnã foi Obadias, o filho de Obadias foi Secanias, e os descendentes de Secanias foram Semaías, seus filhos Atus, Igal, Bareá, Nearias e Safete, 6 ao todo. O filho de Nearias foram Elionai, Ezequias,
Aziricão, 3 ao todo. E os filhos de Eliomai foram Odavias, Eliasabe, Pelais, Acube, Joanã, Delais, Anani, 7 ao todo. E assim foi o capítulo 3. Bom, você quer nome para botar em algum filho seu? Ou dar como indicação, aqui é o que mais tem, né? Nomes de gerações e gerações. E é interessante que nomes dados aos filhos, né, as descendências, tudo tem um significado, tá? Os nomes têm significados. Então, o que queria dizer? Capítulo 4 vai falar sobre os descendentes de Judá. Os descendentes de Judá foram Pérez, Heron, Esrom, Carmi, Suur e Sobal. Reaías, filhos de Sobal, gerou Jate, Jate gerou Almai e Leade. Esses foram os clãs de Zoratitas. Os descendentes de Etam foram Jezreel, Isma e Aidbas. Sua irmã Azeleopone, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ussá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassados de Belém. Assupar de Tecoá teve 2 filhas, Elá e Nara. Nara deu à luz a Uzã, Efer, Temini e Astari. Elã deu à luz a Zerete, Izar, Etna e Cós, antepassados de Anubi, Zobeba e todos os clãs de Arel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jasbe, mais respeitado de qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jasbe porque disse: Eu dei à luz com muita dor. Jasbe orou a Deus de Israel: Ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse o meu território. Ser comigo em tudo que eu fizer e guardar-me todo o mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Mer, e Mer gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Teiná. Teiná gerou Irnas. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraias. Os filhos de Otoniel foram Atate e Meonatai. Meonatai gerou Ofrá, Seraías gerou Joabe, fundador de Gerassim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Caleb, filhos de Jefoné, foram Iru, Elá e Nã. Filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealel foram Zifi, Zifá, Tiria e Azarel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Efer, Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samal e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu à luz a Jered, pai de Gedor. Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era a irmã de Nã. Um dos seus filhos gerou Keila, o Garmita, e outro gerou Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Riná, Ben-Hanã e Tilom. Os filhos de Isiri foram Zoete e Ben-Zoete. Descendentes de Selá, filho de Judá. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Lada, pai de Maresa,
os clãs que trabalham com linho em Bet-Asbeia, Joaquim, homem de Cozeba, Joás e Serafe, que governaram Moabe e Jassubile. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gedera, e quem trabalhava para o rei. Descendentes de Simeão, capítulo 4, versículo 24. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jeribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Midsão e Misma. Os descendentes de Misma foram Emuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum dos seus filhos teve uma família grande, por isso a tribo de Simeão nunca chegou a ser numerosa, quanto a tribo de Judá. Habitava em Berseba, Moladá, Azar, Sual, Bilá, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Sussim, Bet-Biri e Sarim. Essas cidades permanecem sob o seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, 5 cidades, com povoado ao redor de Balade. Esse era o território. Esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Jossá, filho de Amias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aciel, Elionai, Jacobá, Gesocias, Acias, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filhos de Sife, filhos de Alon, filhos de Gedaias, filhos de Sirim, filhos de Semaís. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para os seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e terras eram amplas, tranquilas e pacíficas. Alguns dos descendentes de Caim tinham vindo naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, o rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Caim e dos Neonitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali. Tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para os seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatitas, Neritas, Refaías e Zuel, filho de Isi. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitavam ali até hoje. Assim encerra então o capítulo 4. Hoje leremos até o capítulo 5. Capítulo 5, descendentes de Ruben. Os filhos mais velhos de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e desonrou. Por isso, seus direitos de filhos mais velhos foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como o filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa se dela veio um governante para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José.
Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal e Bera. Bera era o chefe dos Rubenitas quando foram levados aos cativeiros por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Perante a Bera, listados em seus registros genealógicos, de acordo com seus clãs, foram Jeiel, chefe de Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer a Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinha tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste, em direção ao limite do deserto, que se estendia para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rebunitas guerrearam contra os Agarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles em toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bassã até Salcá. Joel foi o chefe na terra de Bassã e de Sefã, e segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs, foram Micael, Messulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiaui, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessai, filho de Jado, filho de Bus, Ai, filho de Abiel, filho de Iguni, foi chefe de seus clãs. Os Gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bassã, e seu povoado e em toda a região de pastagem de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos, e também de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Capítulo 5, versículo 18. As tribos a leste do Jordão. Havia 760 mil homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudo, espada e arcos. Guerrearam contra os Agarenos e contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus e ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Assim, os Agarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram os Agarenos como despojo de 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2.000 jumentos, e fizeram 100 mil prisioneiros. Muitos dos Agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles, e as tribos se estabeleceram na cidade deles, até que foram levadas para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bassã até Baal-Hermon, Senir e Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes de grande reputação e chefes de seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis a Deus e de seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel fez Pul, rei da Síria, também conhecido como Tiglat
e Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros das tribos de Ruben e Gade, e da meia tribo de de Manassés. Os assírios os deportaram para Alabor, Ara e para o rio Gozã, aonde estão até hoje. Assim a gente encerra essa leitura, uma leitura realmente, né, não muito fácil de ler, porque são nomes extremamente difíceis, né, de compreender, de ler, né, e falar esses nomes que são diferentes muito da nossa língua, né, da língua portuguesa, enfim. Mas aqui então a gente vê toda essa descendência que vai chegar, né, vai finalizar, né, em Cristo Jesus e não para, né, aquele que aceita Jesus está dando continuidade a todo esse plano de Deus. Então eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, acompanhar, para agradecermos. Querido Deus, maravilhoso Pai, grandioso é o Senhor, Criador de todas as coisas, te agradecemos mais um dia, mais uma oportunidade, desses 155 dias que o Senhor nos sustenta, em estar lendo as Escrituras Sagradas. Ajude elas a estarem gravadas em nossos corações e mente, e sermos praticantes. Obrigado pela vida de Jesus, que o Senhor se entregou para a morte de cruz, essa obra salvífica. Te agradecemos também, principalmente pelas Escrituras Sagradas, que essa aqui nos revela o Senhor, revela quem é Cristo, que nós possamos estar alicerçados em Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, Deus te abençoe, e você que ficou aqui comigo até o final, você tem acesso então aos 2 cards, né? Um que vai ser a playlist de todas as 155 dias de leitura, e o outro que é a da leitura anterior. Você vai ter uma imagem minha, você pode clicar, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com as pessoas, deixar seus comentários, deixar seu joinha. E você pode ser membro também desse canal, acessando na descrição desse vídeo essa área, né? Você clica e acessa essa área e você vai ter acesso então ao plano de leitura com aulas bônus. Bom, Deus te abençoe. Se Deus permitir, estaremos aqui dando continuidade na leitura número 152. Deus te abençoe.